Deus, eu te amo e te adoro. Vamos lá, meus amados da minha alma, para uma leitura. Hoje está muita energia forte da Xamancaia. Eu espero que estejam bem todos e estejam ótimos, né? E faço todos bem-vindos nesse canal, hoje e sempre. Agradeço a oportunidade de estar aqui com os meus amados. Esse é um canal para quem quer trabalhar luz, para quem quer saber de luz, iluminação e ascensão, sem frescura, né? Porque exige responsabilidade, compromisso, trabalho. É tudo muito sério, tudo muito complexo também. O processo de cura e de transformação que todos nós precisamos nos sujeitar às leis e à ordem divina, às leis cósmicas, né? Existe o código galáctico, existem as leis divinas, tudo segue regras, ao contrário do que muita gente imagina e que pode ser de qualquer forma, não. Então a gente precisa entender como é que a coisa funciona e dançar conforme a música, honrar a luz, né? Ser um instrumento de luz para poder receber aquilo que desejamos. Tudo é uma construção. Nós trabalhamos aqui muito sério a cura da alma, a cura multidimensional, a elevação, a cura mental, a cura energética, cura kármica, porque está tudo interconectado, o multiverso, o metaverso, a multidimensionalidade, a dimensionalidade. Então, fazemos todos parte de uma grande onda cósmica chamada Mika, porque tudo existe nesse universo, no Miguel, né? Tudo está nele, e ele está além do universo criado por ele, tanto em poder, honra, majestade, quanto em autoridade e soberania. E devemos ter como foco esse espaço de soberania espiritual, soberania energética, soberania financeira, soberania em todos os aspectos, porque é isso que vai nos colocar num centro de estar tão fortes que a nossa força esteja nas nossas asas, na nossa consciência, na nossa estrutura, né? E que a gente possa reconstruir, né? E não nos galhos, para que a gente não esteja condicionado à estrutura material, pessoas, situações, para que a gente possa reconstruir cada vez mais e criar um espaço de atração de tudo aquilo que a gente merece, não importa o que aconteça de vicissitudes, que todos estão sujeitos, encarnados na roda de Sansara, a momentos bons, momentos desafiadores, a ciclos difíceis, a ciclos ruins, negativos e ciclos positivos, né? É um propósito para cada coisa debaixo do céu, um tempo de semear, um tempo de colher, um tempo, né, de plantar, um tempo de nutrir aquilo, de espera mesmo da colheita. E é um tempo mesmo de rir e se alegrar, e é um tempo de sofrer e de chorar. Estamos aqui para experienciar a polaridade, a dualidade, a densidade e a elevação e a escolha, e aí sustentar essa escolha independente das condições externas, né? Não é porque Deus não nos dá na hora que a gente quer aquilo que a gente almeja, muitas vezes, que nós vamos nos rebelar e tudo mais. Isso daí é a liberdade de se fazer, mas aí você está conectado com o outro lado da força. Isso daí é comportamento dos negativos, dos anjos caídos e das inteligências espaciais caídas que operam nesse plano. E na prática, todos os dias nós vamos estabelecer que lado que nós vamos estar. A nossa leitura vai ser sobre luz e sombra, o que você está nutrindo na prática, tá? Porque de boas intenções o inferno está cheio. Vamos lá na energia da Caia. Primeira opção, essa pirâmide, tá? Não vou deixar ela aqui para não. Segunda opção, a rosa, azul. Terceira opção, a árvore da Cinderela, a árvore de cristal, que a Cinderela me deu. Quarta opção, cristal multifacetado. Primeira opção. Quinta opção, esse maravilhoso cristal que a Eliane, da Linguagem da Luz, nos presenteou. Primeira opção, pirâmide. Segunda opção, rosa azul de Sírios. Terceira opção, árvore de cristal. Quarta opção, cristal multifacetado. 5 opções. Essa ágata cristalizada. Muito bem.
Vamos lá, a primeira opção. Amador, sou, te amo e te adoro. Peço licença para entrar na energia de todos. Que todos possam compreender profundamente a mensagem, trazer para um espaço positivo de cura e de transformação pessoal, de libertação, de alinhamento. Tem energia de amor aqui. De conexão com a chama gêmea. Tem energia de chama gêmea. Tem energia da alma também, para quem não é questão afetiva, questão da alma se manifestando, dons artísticos, dons mediúnicos. Aqui é um espaço de humildade, é um nível de humildade, tá? O seu destino, as suas linhas do destino divino, suas linhas de tempo foram alteradas por conta do espaço de humildade que você alcançou. O centro de transformação pessoal, as escolhas a partir do centro da alma. Muitos testes espirituais, muitos desafios, conflitos, 555, uma energia de desafio, de conflito. Mas você foi testado e você foi aprovado. Então, aqui vai precisar trabalhar as questões de cada vez mais a conexão com a harmonia para poder melhorar a comunicação divina, os bloqueios no laríngeo, tem muita questão de laríngeo, as palavras que não foram ditas. Porque isso está servindo como obstáculo para ativar o fogo sagrado, conexão com o fogo sagrado, né? Então, é o guardião do fogo sagrado, que andou pagando ou vai pagar o preço, ou esteve pagando o preço por trazer o fogo para a humanidade, Prometeus. Ele pagou um preço muito alto. E trazer o fogo para a humanidade, a sabedoria, roubar o fogo dos deuses e trazer para a humanidade. Então, ele foi condenado, ele ficava pendurado, salvo erro, numa cruz, eu não sei. Na posição do pendurado. E aí, um corvo bicava os rins dele toda noite, salvo erro, algo assim. Tá? Era o preço. Então, é isso, pagar o preço. Tá doendo, né? Doeu. É difícil. Mas vale muito a pena. Então, é esse espaço aqui do curador ferido também, tá? Um centro de superar toda a energia densa e inferior de sexualidade. Aqui é a purificação da energia sexual, tá? De conexões muito intraterrenas, conexões ínferas, tá? E que vem de outras vidas, que envolve questão de sexualidade, uma grande limpeza da energia sexual. E aqui a superação de bloqueios afetivos. Aqui uma nova relação com a sexualidade, por conta de um espaço de desobstrução de energia, que vem de questões de vidas passadas, os negativados, exatamente. É um fechamento de um grande ciclo de trabalho de os negativados, tá? E que vai despertar o fogo sagrado. Vai despertar também um novo espaço de aterramento, um novo centro de conexão com a luz e com o poder criativo, desenvolvimento de criatividade, de caminhos de prosperidade e de abundância, um espaço de realização, tá? Aqui, muito focar no que é positivo, porque está difícil, o corpo emocional, trabalhar muito a questão da aceitação e lidar com a dificuldade mesmo, os ciclos, os desafios, tá? Gaia, Mãe Divina. Tem muito acolhimento aqui de Gaia, energia de Gaia. Um espaço de reterramento, um espaço de renascimento, nascimento de algo novo e de finalização de ciclos de batalhas muito pesadas, tá? Então, vem um centro bem interessante de calmaria, de paz, por isso que Lamorai trabalha bastante harmonia, tranquilidade pacífica. Também a suavidade de coração com o maravilhoso João Evangelista, Sexto Raio. Fala muito aqui, seja uma vontade de viajar. Existe aqui uma energia para a criação, uma força criativa, uma força expansiva, tá? E esse espaço de você ter uma bela relação com a sua sombra, usar seus potenciais de sombra para a criação de luz, tá? Muita clareza. Aqui fala muito de superação de obstáculos na criação, ou mesmo padrões de atrações negativos, ou mesmo perseguição, tá? Então, é como se fosse fechado portais dos infernos mesmo, dos 7 infernos, umbral, abertos contra você, algum espaço de caixa de Pandora que tenha se dado nos últimos 6 meses, 6 semanas, 6 dias, tem muito número 6,
Então, muita proteção da ancestralidade cósmica, seus ancestrais de luz estão cuidando para que haja um novo renascimento. E que você receba tudo aquilo que a sua lealdade é capaz de te trazer de positivo, tá? E supere o umbral, e supere desafios impostos. É como se Deus tivesse permitido que você fosse tocado profundamente num espaço de ser ferido mesmo, sabe? Um raio cair na tua cabeça e te ferir de alto a baixo. Um rompimento de estrutura muito grande, mas haverá um espaço de regeneração, tá? Muito pelas suas escolhas. Olha lá, a caixa de Pandora foi aberta. Para alguns, isso ainda pode vir a se dar, porque a leitura ela pode abranger várias linhas de tempo e espaciais, tá? Então, vai depender do centro que você tá. Mas aqui existiu uma abertura, ou vai existir, de caixa de Pandora, e que muita coisa se deu, mas isso foi permissão divina, permissão da sua ancestralidade para te testar. Mas as linhas do seu destino, as respostas que você deram foram satisfatórias, a espiritualidade fala. Foram além de satisfatórias em muitos aspectos, e isso fez com que pudesse ser alterado linhas de tempo, trazido do grande sol central da galáxia um novo curso foi criado, novas potencialidades, tá? E esse acesso ao computador central de Sirius, tá? Porque é muito esse espaço de responsabilidade e esse centro de compromisso mesmo, tá? Então, existe muita cura emocional aqui, tem coisas que é Palas Atena que vai trabalhar, Poseidon, tá? Tem questões de vidas gregas a serem resolvidas com um pouco mais de trabalho, tá? E questões de vidas atlantes, limpeza kármica, cura kármica, limpeza ancestral, que envolva vidas atlantes e vidas gregas, tá? Poseidon pode te ajudar, Lunara, assim também como Sol Galeu. É todo um novo espaço, até mesmo de manifestação, tá? De hierarquia de luz, de família cósmica mesmo. É porque você foi para um novo nível, está finalizando os próximos 9 dias, muito forte isso. 18 dias, 18 meses, 18 semanas. A finalização de coisas muito, muito profundas, que envolvem todas as suas encarnações na roda de Sansara e que vai permitir, tá? Que você vá para um espaço melhor. Então, agora é ainda o momento de tratar com muita seriedade o processo e o espaço de transformação e de se libertar de toda a densidade. Mas esse trabalho mais sutil de trazer harmonia para a sua vida, alegria para os seus dias, invocar bastante a Mestra Feliz, porque é o fogo sagrado de Vesta, as virtudes, a guardiã do fogo sagrado. Vesta, ela era, né, casta, pura, e ela era que representava a deusa dos casamentos, dos lares, da família. Então, é muito isso. Aqui fala muito de vinda de energia do grande sol central da galáxia, de prosperidade, de abundância, de poder, de dons espirituais, tá? De manifestação, por questões de responsabilidade mesmo. E aí esteja atento entre a linha tênue daquilo que é sua responsabilidade e daquilo que é do outro, e não carregar o peso do mundo nas costas, mas aqui vem todo o espaço que você viverá, ele está atrelado necessariamente ao centro de responsabilidade que você teve, tá? A busca por equilíbrio, a busca por trabalhar a aceitação da injustiça, ou de algo que não foi legal, ou de coisas que foram muito difíceis, de uma perspectiva mais elevada, mesmo que o corpo emocional não tenha acompanhado digamos, a atitude mental, a resolução, né, a partir de um centro de alma. Então, existe todo um centro de transformação aqui, que o corpo emocional ainda necessita de bastante atenção, e assim como o chakra laríngeo. Mas, no geral, o trabalho foi feito. Para outros, tem muito trabalho a ser feito, tem muita coisa a ser estruturada. Tem muitas questões de vidas passadas aqui em aberto, motivo pelo qual as coisas ainda estão meio, né, como se estivesse no eclipse, a noite escura da alma, tá? Precisa trabalhar a questão de chip de implante no lado esquerdo do corpo, é a questão de erros negativados, tá? Então, usar esse poder que você tem, que você já teve para operar no outro lado da força, para a luz agora, e demonstrar resiliência, o mensageiro. Então, qual é a luz que você pode preconizar? Qual é a mensagem divina que você pode trazer? Tem muita comunicação divina aqui que vem por Hermes Trismegistus, tá? Muita comunicação divina, muita revelação divina por Arcanjo Gabriel, Arcanjo Miguel.
tá? Então, tem muita... É como se os anjos... Que coisa mais linda! Como se Hermes estivesse batendo continência para você, do trabalho que você fez. Isso para alguns que, de fato, já fez todo esse trabalho. Ok? Para outro, faça o seu trabalho e você terá a espiritualidade, no nível, os deuses, né? As consciências elevadas, batendo continência para você por conta do espaço de firmeza, de lealdade e fidelidade, de consciência, de responsabilidade, que te coloca na condição de um mestre ascenso encarnado mesmo. Então, de superação das limitações humanas no sentido da tridimensionalidade do eu inferior, do domínio, do predomínio do eu inferior. Tá? Então, é um tempo de despertar muito profundo para questões do entendimento do entrelaçamento de determinadas coisas, da razão de determinadas coisas, exige ação, compromisso. Tá? Existem muitas batalhas a serem enfrentadas, principalmente para quem ainda não fez todo esse trabalho. Aqui fala muito nessa questão da expressão, tá? Os bloqueios que tem a ver com a expressão. Tem muito essa questão, trabalhar muito com Thor, com Cristo Miguel, para vencer as batalhas. E toda a batalha contra o mal dentro, na questão de pensamento negativo, sentimento negativo, alimentais autogerados e respostas, tá? Todo espaço de... do aceitação de ser o guardião do fogo sagrado, de trazer o fogo divino para a humanidade. Para alguns, tem que parar de fugir do seu propósito, do seu caminho maior. Assumir a responsabilidade, começar agora a trabalhar, enfrentar as batalhas. Toda conquista ela é precedida de muitas batalhas. Um grande império não se conquista sem batalhas, tá? E dar um passo a cada dia, né? Agir, ok? Buscar mais conhecimento, entendimento, sintonização, tá? Com Tote. Existe muita questão de cura celestial com Tote que pode ajudar, mas esse espaço de... o sacrifício útil, não o sacrifício inútil. Muitos portais de luz estão sendo abertos pelo sacrifício útil. E aqueles que estão na energia do sacrifício inútil, buscar discernimento, tá? Então, esse abraçar a luz, abraçar o espaço crístico, o lado direito da força. O lado direito da força, o lado crístico, a obediência a Deus. Porque é esse lado direito da força que vai reverberar em todo o seu centro. No centro de trazer para um espaço de equilíbrio todo o entrelaçamento. Tá? E atrair a sua família estelar, sua família de alma encarnada, sua ancestralidade encarnada ou não, cósmica e da luz. E aqui todo um centro de alinhamento, como se estivesse criando uma ramificação que alcançasse todo o desdobramento da sua ancestralidade, seja humana ou seja estelar, tá? Até o universo central. Então, é uma construção aqui muito sólida, muito bonita. Isso vale muito a pena e tem, por óbvio, tem o preço, tá? Muito amor aqui. Para alguns, de fato, tem essa questão de muita abertura, de conexão com a chama gêmea ou de um novo nível no relacionamento com a chama gêmea. E esse experienciar do amor puro, divino e sagrado, do sexo sagrado, do tântrico, tá? De todo o centro de união de todos os chakras que o relacionamento de chamas gêmeas produz, tá? Seja nos espaços de união sexual, ou seja, no centro mesmo. A união afetiva mais profunda. Então, existe muito amor. Existe muito um desejo intenso da sua chama gêmea de te trazer, como se fosse te recompensar pelas coisas que você tem passado. Tá? É muita energia de recompensa. Receber a recompensa de Deus, tá? Receber a recompensa da luz. Justamente por suportar o peso, a responsabilidade e estabelecer esse compromisso cada vez maior, tá? De realmente fazer o que precisa ser feito. Existe tudo isso. Existe muito poder aqui que será trazido, novas estruturas de luz, de proteção, criação de blindagem energética, emocional, terceiro olho, para poder sustentar o plano divino na Terra, a sua missão, tá? E o trabalho, seja no plano da matéria, seja nos planos internos, como semente estelar encarnada, como filho da luz, tá? Existe muita energia de Vênus, Sanat Kumara, lei de Vênus, tá? Muito espaço de superação, tá? Vai precisar trabalhar forte com raiva, ódio,
por conta de questões que envolvam até ataques espirituais ou situações materiais que você tenha passado, ok? E aqui é a inteligência e iniciações espirituais com Tote. Então, buscar esse conhecimento com Tote, porque é ele que vai abrir os mistérios, bem muito o guardião dos mistérios. E aqui, a comunicação divina, o bloqueio no laríngeo, tá? O bloqueio no laríngeo, que vem muito desse espaço, daquilo que você não disse, das palavras que você não pode dizer para ninguém. Tá? Operador de Jade, organização. Tem muita energia de Osíris, do Cristo Miguel, organização. Então, esse trabalho, essa energia do imperador mesmo, de realização e de buscar. O espaço também aqui fala de organizar a própria cura, ou seu espaço de curador, o seu trabalho como curador, tá? Então, todo o centro de estrutura, para que você possa produzir o som sagrado da sua alma, do seu coração, do mais profundo da sua alma e do seu coração para o coração do universo. Muita gratidão. Lindo, né? Segunda opção, a rosa. Deixa eu até baixar aqui. Deus, eu te amo, eu te adoro. Baixei muito. Vamos lá. Aqui existe uma grande necessidade de liberação emocional. Emoções reprimidas, mentais alterados, o corpo emocional, para superar bloqueios, tá? Então, precisa chorar muito, precisa trabalhar esse espaço mesmo de colocar para fora tudo, tá? Esse sentir. Existe toda uma abertura estelar aqui, que todo esse trabalho emocional, você pode pedir ajuda para Aquífero, que ela é a rainha sereia fada, maravilhosa, te ajudar, porque são lágrimas não derramadas, as lágrimas que você ainda não chorou. Para a liberação emocional lunar também, porque isso vai ativar no nível muito mais profundo os códigos de luz e toda essa estrutura cósmica a sua árvore da vida galáctica, tá? Da flor da vida galáctica. E o ancoramento do seu eu galáctico, eu multidimensional. Aqui é um eu pleidiano de Alcione, do universo central, tá? No nível maior de Vênus também, de Avona. Então, existe todo um espaço aqui de atuação, de ascensão, tá? E de união com Vênus e com os pleidianos, de trabalho superior, seu próprio eu superior, que vem a partir desse centro de liberação emocional, cura emocional. Tá? Pode trabalhar com concha, pérola, invocar mestre pérola também. Aqui não é tão rápido, tá? É um processo que exige, então, muito cuidado, tá? Muita humildade consigo mesmo pelos processos, né? Pelo que tem custado estar encarnada nesse planeta ou encarnada nesse planeta, tá? Para alguns são bloqueios emocionais geracional, assim, muitas gerações da própria ancestralidade e de muitas vidas, tá? Todo espaço de repressão das emoções, para alguns tem muita encarnação nos países do Oriente, japoneses, chineses, onde tinha muita repressão das emoções, tá? E isso vai precisar ser liberado agora e trabalhado, tá? Realmente, porque ele fala muito de revelação de raiva, ódio, medo, insegurança, ira, tá? Espaço de rebeldia também, mas muito raiva aqui, para realmente você aproveitar uma onda cósmica de energia, tá? Precisa beber muita água, tá? Trabalhar muito com mestre marinho, para ele te ajudar nesse espaço de liberação emocional, meditações, trabalho de expansão da consciência, o que quer que te permite mergulhar fundo nas suas emoções, se permitir sentir, tá? Não fugir das próprias emoções, existe muita fuga, porque é isso que vai permitir com que você voe alto.
E a questão desse poder, a mestra Pérola, esse poder de ação, de realização. Mas é aquilo que não foi diluído, aquilo que não foi processado, aquilo que não foi digerido, tá? Existe muito isso. A alquimia, a fórmula secreta aí do seu sucesso e da sua elevação e de uma criação de um espaço de abundância muito maior ou de cura, vem desse centro de fazer um luto por várias coisas ou se permitir mergulhar nesse seu mar de emoções, superar bloqueios e repressão, tá? Para que, justamente, derramar as águas, sabe? Então, esvaziar esse lago, existe uma renovação emocional que é necessária, como se você precisasse esvaziar o vaso, né, o corpo emocional, o lago, e nutri-lo com águas vivas, tá? Quanin te ajuda muito, que existe muita questão do perdão, auto-perdão, compaixão. Tá? Arcanjo chama Caridade e Mestre Rovena. Para você alcançar um nível de gerar algo novo, tá? Gerar novos projetos, mudança de ciclo, um espaço mesmo de criação e de prosperidade, abundância, fala muito de vitória. Tem muita energia também do Mestre Vitória e da Mestra Rovena, assim como Serafis Beises, tá? Maria Madalena. Então, é justamente deixando um espaço de renascimento, de deixar o cenário para trás de derrota, de coisas negativas ou situações não resolvidas, fala muito disso. Curar questões não resolvidas, tá? E alcançar um nível de sucesso, receber os louros da vitória. Mas exige ainda esse navegar pelo oceano das suas emoções, do inconsciente, tá? Os pontos cegos, questões de sombra, tá? E que envolvam as encarnações hindus também, tá? As hindus e as do Oriente, tá? Chinesa, tibetana, principalmente japonesa, onde houve muita repressão, tá? Que tem encarnação como geisha, tá? Aqui tem várias encarnações onde, né, todo esse espaço emocional e a questão da submissão do feminino, tá? A repressão do feminino. Então, tudo isso é algo que agora, nesse momento, existe uma sobrecarga no sistema emocional. Para alguns é a questão do complexo do Messias ou do Salvador, daquele que se sacrifica em demasiado, que vai precisar ser limpa e equilibrada. A palavra é essa, não é nem questão de limpeza, de equilíbrio mesmo, para que você entre por um centro de desfrutar a vida e saber a medida das coisas, exatamente. Tá? É muita criança mágica, mas tem toda essa questão do desbloqueio emocional muito profundo, que vem desde a Hiperbórea. Para alguns, a Hiperbórea foi a primeira civilização terrestre, antes da Lemúria, antes da Atlântida. Tá? Para quem não sabe, que ela existia nos polos, no Polo Norte, no extremo. Primeira idade de ouro, onde os deuses caminhavam por entre nós, antes da queda de consciência. Tá? Que nós estávamos com o nosso DNA divino completamente ativado, antes de experienciar, é como se fosse o jardim do Éden, mas não é o jardim do Éden, é outro espaço. Superior ao jardim do Éden. Então aqui existe muito essa necessidade, né, de fazer todo o pacto, contrato, associação com o Salvador maior, com Deus do gelo, ou com o rei do gelo, e que vem todo nesse centro de congelamento das emoções, tá? A ausência de processamento emocional, que faz com que exista sobrecarga, exista muita eletroestática, é assim que fala. Fala muito de estabelecer intenções claras, tá? De buscar os mistérios sagrados, tá? Trabalhar muito com a raia lavanda, Quanin, tá? Os desdobramentos sutis do raio violeta, ok?
e trabalhar a questão da organização desse espaço de cura, de ação e de equilíbrio até onde você vai, tá? Esse estabelecimento de uma parceria sagrada com você mesma, que não é com o outro, esse compromisso consigo mesmo, tá? Esse espaço de lealdade consigo mesmo. Ser altruísta, sim, mas isso inclui esse ser altruísta consigo mesmo, que existe muito altruísmo externo e pouco altruísmo interno. Outros estão na polaridade invertida, pouco altruísmo, muito egocentrismo, tá? E aqui fala de estabelecer as lealdades corretas com quem... Trazer a vida, tem um espaço aqui de trazer a vida, de fazer renascer. E é a partir desse centro de palavras, de canalizações ou de posições, tá? Aqui é um espaço de enfrentamento, de compromisso com a verdade também, doa quem doer, custe o que custar, tá? E enfrentar o caos, tá? A dedicação de passar pelos desafios, aqui tem muitos desafios ainda, muitas guerras, muitas batalhas a serem travadas, tá? Né? O mal, ele cresce. O bem tem poder, o mal tem... Não, aliás, o bem tem força, o mal tem força, só Deus tem o poder e às vezes Deus permite que o mal cresça para que nós aprendemos com isso e estabelecemos um compromisso, tá? Vem muita questão do livro de Jó, da questão de Jó, mas que a segunda glória é melhor que a primeira, mas as batalhas precisam ser travadas, quebra de contrato, pacto com Sete, tá? E esse colocar ordem no caos, esse compromisso com a ordem, tá? E não de criar mais caos, isso é um nível muito profundo, que inclui pensamentos e sentimentos, pensamentos amorosos e pacíficos. Muita essa necessidade. A superação de obstáculos, para alguns tem que trabalhar forte, quebra de pacto, contrato com Ganesha, questões de vidas hindus, tá? De deidades hindus, de conexão com deidades hindus, mas aqui fala muito desse superar obstáculos na prosperidade e na abundância, que vem muito desse organizar o caos interno, que em algum nível, tá? Aqui fala muito de movimento muito silencioso, é pouco contato externo naquilo que tange a expor suas coisas, sua vida, seu mundo. Tá? A troca de pele, um espaço de cura muito profundo e tomar bastante cuidado com traição. Tem muita energia de traição aqui, energia de inveja, tá? Perigos, falar muito também de você se equivocar com relação a alguma pessoa ou situação, tá? É proteção contra os predadores, tá? E às vezes não tem nada a ver com pessoas e sim com energias, né? Que circundam o nosso campo, tá? Então, esse centro de maior intimidade possível com os deuses solares, e o trabalho com os deuses solares, e aqui é importante um trabalho com Garuda, é o espaço de liderança, Thor, Ares, tá? O Cristo Miguel, Imperador, tá? E aqui é não desistir, é insistir, lutar para que você alcance o nível de perfeição, tá? E a bravura, assim como o povo de Lira, os sirianos, tá? É muito essa questão da bravura, que é alcançar a vitória, tá? Construir essa estrutura, tipo assim, defender o que é seu, defender o que é seu, defender o que é certo, se preparar para as batalhas, porque elas são inevitáveis. Então, a nossa forma de encarar os desafios é que muda. E aqui, trabalhar uma disposição maior de enfrentamento dos medos, tá? Existe muito medo, muitas questões ocultas, elementais autogerados de outras vidas, tá? Questões que envolveram pânico, medo, terror, horror, por situações vivenciadas que não foram nada fáceis. Aqui é um espaço de superação, tá? Grande renascimento, proteção, Anubis invertido, tem questões sobre o mundo egípcio para resolver. Tem ciclos não finalizados relacionados a eus negativados poderosos, tá? Aqui tem a questão que envolva o pós-vida, o submundo egípcio, tá? Os ciclos aqui. Tem muita questão de também sair da sombra ou de ciclos, sinalizar ciclos kármicos, onde você operou no lado negativo da força.
aqui esse voltar do submundo, mas que exige maior foco, tem muita distração, tá? E que exige esse silêncio mesmo, esse movimento e esse estabelecimento de estratégia, a palavra é essa, estratégia de guerra, estratégia de batalhas, tá? Porque, né, quem acha que é um passeio no parque, o desenvolvimento espiritual e tá encarnado nesse plano tá equivocado, né? Tá vivendo de ilusão. É tudo muito... Então tem muito espaço, estabelecer um espaço sagrado para ti, tá? Entender que não é o medo que vai nos proteger, tá? Existem batalhas que são inevitáveis, tá? Existem energias e portais do submundo que eles já estão abertos para que você possa resolver a resolução de questões, tá? Kármicas, é o espaço de trabalho. Então, ser corajoso, ser bravo, ser honesto, ser verdadeiro. O triunfo, a rendição, a pureza, a coragem, tá? Então, esse compromisso, a criança interna, tá? Que vai te colocar nesse espaço de realização, tá? E trabalhar com os potenciais artísticos. Muita gratidão. Vamos lá, qual que é? Acho que a terceira é essa. Espero que sim. Existe muita energia solar aqui derretendo a neve, o gelo. Aqui fala sobre a cobertura sobre potenciais que você traz. Tem muita energia da Uzumi, que é a deusa do riso. Para que entre na primavera da vida, no verão, tá? Para que você desabroche de outro nível, para que haja um espaço de ascensão, de transformação, de elevação. Aqui tem muito de derramar os seus dons, ou muito de resolver questões a nível muito profundo, um espaço de empoderamento, de criação. Existem muitos potenciais ocultos e submersos no seu inconsciente, nos seus corpos superiores, que estão sendo acoplados, a palavra é essa, e que aqui toda a dificuldade de aterramento que está atrapalhando, ou espaço de desafios que você tem enfrentado e tem atrapalhado o aterramento, né? Então, trabalhar muito com Sandalphon para te ajudar a aterrar, e toda a energia da suavidade, que é muito necessário espaço de muita suavidade, tá? Aqui vem ser toda a tendência draconiana e reptiliana, tá? Seja de impor algo, seja de operar no ego, seja de ser o dono da verdade em algum aspecto. Aqui ter cuidado com as intuições que vêm, com os direcionamentos que vêm, porque é como se você estivesse numa encruzilhada da vida e aonde a sua intuição pudesse ser comprometida por espaços de sombra, egos negativados, ok? Ou mesmo influências externas. Aqui é exigido muita responsabilidade nesse momento. Você pode, nos próximos 9 dias, 9 semanas, 9 meses, ter a sensação de estar carregando nas costas, mas isso faz parte da sua jornada e desse espaço de criação, de raízes tão profundas que vai até os infernos e uma copa tão alta que vai até os céus. É um centro de transformação. Tem muita comunicação divina, tem muitas energias, muitas mensagens, tem um movimento dos céus, tá? Tem muita questão que é relacionada ao Divino Espírito Santo ou a linguagem da luz, que você pode trabalhar para ativar esses códigos de luz e trazer os downloads, tá? Que você vai receber. Tem um espaço aqui de necessidade de pisar na terra, de ter contato com a natureza de algum nível, tá? Porque todo eletromagnetismo, toda eletrostática do seu campo precisa ser descarregada. A palavra é essa, literalmente. Para quem pode ir na praia, ou para quem mora na praia, tá lindo caminhar descalço. Mas aqui é o espaço de humildade que vai fazer com que, ou já está fazendo com que você conquiste um novo início, um novo centro. E tem muita ajuda aqui de Perseu, por incrível que pareça, a deidade mitológica, Perseu. Tá? Aqui tem pactos, contratos e associações que eventualmente você vai sonhar com determinada pessoa e que dá denotando, tá? Que você necessita quebrar pacto, contrato, associação com aquela pessoa. Então, ter atenção aos seus sonhos, porque eles trarão revelações do submundo, do inconsciente de outras vidas, tá? Ou de linhas simultâneas e paralelas, tá?
Escolher as batalhas que você deve travar, tá? Que fala muito o quem merece, tá? Tem muita essa questão de troca de energia. Tem gente que não merece o sacrifício que você faz, tem sacrifício que vai te destruir. O discernimento em uma coisa e outra é algo a ser trabalhado, tá? Tá. Então, existe aqui muito um espaço de nutrição, autonutrição, mas que implica necessariamente esse olhar para a sombra. Mas escolher a luz, tá? Então, existe um tempo de glória, seja que é iminente para alguns, ou seja que é futuro, mas que vem do trabalho sério e duro, tá? Aqueles que já fizeram o trabalho sério e duro, vai entrar num tempo de colheita, tá? De um espaço glorioso na vida, tá? Até o final do ano, muitas transformações, tá? E pelos próximos 19 meses. Agora, quem tem muita questão de sombra resolveu, os próximos 18 meses é trabalho de sombra, essas são as encruzilhadas. Pacto, contrato com Hecate, tá? Perséfone, vai precisar ser rompido. E aqui é o espaço de decisão, tá? Essa abertura de caminhos que em alguns níveis, né? Algumas consciências farão por ordem do Cristo Miguel, tá? E que tem muito a ver com questões que envolvam sexualidade, escolha afetiva, tá? Competição em muitos níveis, tá? Então, existe toda essa questão de cumprir desafios, exatamente, de cumprir jornadas, tá? É muito testes espirituais para você ser aprovado, tá? Para esse acesso a portais. Tá? Então, pode ter tempos que haja muita confusão mental ou que haja muita interferência nas informações que você recebe, que você não sabe se você está recebendo do Arcanjo Miguel, por exemplo, ele seja de outra consciência. Mas isso faz parte do seu treinamento, a palavra é essa. E faz parte de karma, questões de karma, a liberação de conteúdos relacionados a Perséfone, tá? Todo um espaço de purificação emocional, questões inconscientes sendo trazidas à tona, seja de encarnações gregas, ou seja, de encarnações poseidanas. Atlântida, né? A capital da Atlântida era uma cidade chamada Poseida, numa ilha chamada Poseida, tá? Então tem muito isso, justamente, existe muita proteção aqui da sua ancestralidade cósmica, do seu próprio eu superior, mas aqui é exigido um espaço de lealdade, de assertividade, de renascimento, tá? De renascimento. Então, esse centro fala muito de enfrentar a karma, questões kármicas, pactos e contratos muito pesados, que envolva relacionamentos, que envolva questões familiares, tá? Então, tem muitas questões profundas aqui, um espaço de trabalho muito intenso no submundo e de trazer à luz muitas coisas, tá? E pureza, né? É a pureza que vai te levar. É como se com uma flecha certeira você pudesse vencer a morte. E energias de submundo, energias muito complexas, tá? Mas que vêm por conta de questões kármicas ou de desafios impostos pela sua própria consciência superior nessa jornada evolutiva encarnatória, né? E aí aqui fala muito de questões de tempestades violentas, de sentimentos mesmo, alternâncias, muito um espaço de dualidade intensa aqui, a nível de corpo emocional, tá? Que pode se dar, que vem muito desse espaço de dor mesmo, de ser provocado, que fala muito de ser provocado para que haja produção dessa pérola, né, mais perfeita e pura, e aí não tem como. Então, é seguir o fluxo, aceitar, né, trabalhar muito com o Leo Iá para te ajudar a aceitação. Tem muita ajuda de Poseidon aqui, é só invocá-lo. Tem muita ajuda dos Atlantes, tá? Ancestralidade Atlântida, da Atlântida e Shambhala, tá? Do Cristo Miguel, tá? As bênçãos, existe muita questão de bênçãos aqui, e aqui um despertar de uma força que vem a partir desse espaço de você ser provocado mesmo, e de você superar o medo, os medos ocultos. Então, pode atrair situações externas que significa a materialização de algum medo muito profundo, algum seu pior pesadelo, tá? Que vai exigir justamente que você desenvolva uma força para superar, mas deu o seu largar, trabalhamento com ele, mas isso faz parte, tá?
Então, pode ter períodos que não haja tanta prosperidade e abundância, tá? Bloqueios de prosperidade e abundância, tá? E bloqueios mesmo em seguir o seu caminho. Mas entenda que isso não é aleatório ou, né? É algo justamente para limpar questões relacionadas aos destroyers ou encarnações onde você quis destruir tudo e todos ou usou seu poder de forma destrutiva. Aqui trabalhar muito a quebra de pacto, contato com Shiva e suas consortes, tá? E aqui vem muito todo esse espaço de destroyer mesmo, que você já operou na roda de Sansara, e que nesse momento significa bloqueio financeiro ou na abundância, ou alguma espécie de perda, ou já significou, tá? Mas é algo transitório, tá? Então, é algo que será superado, tá? Vai despertar o fogo interno, o poder de ação e uma transformação muito profunda que vai fazer com que seu segundo estado seja melhor que o primeiro e que as coisas sirvam por um crescimento. Você pode vencer os medos, os piores medos, tá? Os perigos, né? Os perigos, eles não vêm para te destruir, eles vêm a criação, a manifestação dos medos que você traz no inconsciente, para que você possa buscar um caminho de transmutação, perfeição, superação, tá? Então, aqui é muito o caminho da mestria espiritual no nível mais profundo, e trabalhar muito a superação de raiva, trabalhar raiva, Ladja, Meriel, Lelahia, para te ajudar. Tá? E aqui vem muito de espaços que houve vícios, tendências a vícios, tá? Muita exposição. Aqui tem muita energia de vida passada. Muita negatividade. E que hoje está reverberando, né? Num espaço desafiador. Tudo está interconectado, né? Que a gente fez há milhares de encarnações, até fora da Terra. Enfim, ao contrário do que as pessoas querem achar, que a água não vai bater na bunda, né? Bate na bunda sim, e aí vai ter que lidar com o que foi criado e com os desafios e com o karma, enfim. Tá? O anjo da limpeza. É tempo de limpar os pensamentos negativos e sentimentos. Cura emocional. Tá? Esse espaço de desbloqueio. Para evitar criações negativas, tá, de trabalho aí nesse espaço de clareza mental. Deusa do caminho sagrado, deixar ir a lógica e confie na intuição. Não é uma questão de lógica, é uma questão de uma experiência e de estabelecimento de lealdade, fidelidade, honra. Aqui vai precisar ser trabalhado, precisa de conexão com a natureza para poder receber intuições vindas de Gaia, tá? A Mãe Terra. Tá? Entender que tudo faz parte do nosso crescimento. Anjo da dieta e nutrição. Preste atenção no que você come e bebe. Intuitivamente você saberá o que é bom para você. Tá? Todo esse espaço de alteração. Deus da natureza. Existe algo que vai frutificar. E alguns sonhos que vão se tornar reais ou um sonho que se tornará real. Tá? Existe muita necessidade de cura emocional. Deus submundo. Existe algo que não serve para você, que você precisa finalizar. Seja um relacionamento, seja uma troca, seja um objeto que você tenha, que se comportar negativo. Tem coisas aqui que você precisa fechar. Seja hábitos, palha, muita questão de vícios, seja maus pensamentos, maus sentimentos, espaço de reatividade, enfim, cada um vai aplicar. Complexo de vítima para alguns, tá? Aqui fala muito da responsabilidade, desse estabelecimento da responsabilidade e relações equilibradas, tá? Ser muito justo, muito honesto. Deus da compaixão, a autocrítica está diminuindo o seu senso de merecimento. Então, está trazendo reverberações. Muita gratidão. Quarta opção.
tem um espaço de integração muito bonito com o feminino divino, tá? A energia de Maria Madalena, Mestre Nada. Também do Cristo Miguel, feminino primordial, Serafs Bey Isis. Tá? Aqui existe um espaço de julgamento, ou seja, o retorno de questões que eu não sinto que sejam negativas. Um despertar, ativação de pétalas do cardíaco, um novo nível de ativação do cardíaco, superior e inferior, um centro de contentamento, um espaço de desabrochar, superação de bloqueios, tá? Aqui fala muito aumento de percepção, percepção. Muita energia de Mestre Rovene, Mestre Nada, Maria Madalena. Aqui é um tempo de alegria, tá? Existe muita questão de alegria que será trazida. Isso é muito bom. E de criatividade que o feminino divino traz para o seu caminho, de despertar de potenciais. Também movimento. Então, existe energia das duas forças primordiais, o feminino divino e o masculino divino, atuando no seu campo para te ajudar justamente a fluir. Tem energia de Netuno, tá? Lunara. Muito espaço do masculino, primordial também. Liberação emocional. Aqui tem muita abertura, é muito bom a conexão com o mar. Quem escolher essa opção, trabalhar muito de alguma forma a conexão com o mar, para emergir aquilo que está submerso, que vem muito como os potenciais de criação, de luz, tá? De realização, de alegria. Aqui existe uma necessidade de trabalhar muito o círculo de proteção eletrônica, tá? Que é um espaço de troca de pele, de renascimento, de transformação. Ou um centro, dias e meses ou semanas que você se sinta bastante vulnerável. Ou que você tenha uma consciência da vulnerabilidade das coisas. Mas aqui é o cinto protetor eletrônico, o círculo protetor eletrônico, eu sou ativar. Porque é um espaço de transformação, de renascimento, tá? Que existe muita sensibilidade. Trabalhar muito com as fadas, boreares, os elementais, silfos e sílfides. Tá? Existe aqui muito uma energia de primavera, de beleza. É como se você fosse produzir uma florada, produzir flores. Tem muito isso, se desabrochar do cardíaco, uma energia muito amorosa, sutil, suave. De novo espaço de atuação. E a partir do centro de ser mesmo. Pode estar mais sensível, pode ter mais lágrimas, tá? Chorar mais, ou ter necessidade disso. Vai ter muita limpeza promovida para Mestre Pérola no seu campo. Então é um processo que exige, porque vem dessa liberação emocional. De várias vidas, mas que vai culminar em potenciais de poder pessoal. E é como se você alcançasse coisas que antes era impossível, tá? Alcançasse um grande tesouro, ou tesouros ocultos serão revelados a partir desse espaço de desabrochar mesmo, de limpeza emocional, então centro de desobsessão, de elementais autogerados que envolvam o passado. Então, energia muito de delicadeza, essa opção, e de integração. Energia de João Evangelista. Fala muito de alegria aqui também. Ou de oportunidade de viver. Agora é a hora de não ser tão altruísta para quem a regra é ser altruísta. Agora é a hora de você focar na sua própria energia e na criação de estrutura para vencer os obstáculos. É autoproteção, tá? Okay.
tá? Aqui é a superação. Existem questões que envolvam amor para alguns, ou que envolvam resgates, questões de outras vidas, relacionadas à chama gêmea, relacionado ao aprisionamento. E aqui para alguns ataques espirituais bem complicados, que vêm de encarnações bem delicadas, que envolvam outro lado da força. Você atuou, tá? Uma necessidade de resgate de fragmento fractal de alma do umbral, de 7 infernos, relacionados a encarnações Anunnaki, tá? Assírias, tá? Sírias. Tem muita energia aqui do Afeganistão, de países Alfa Draconis e Omega Draconis. E aqui tem muito essa questão de encarnações nestes países, tá? Mas aqui é para finalizar ciclos, tá? Não é para ficar preso em ciclos onde haja guerra, onde haja conflito. Aqui vem muito dessa questão de iluminar e vencer. Trabalhar muito com o Deus Solar Ra, que ele vai te ajudar a trazer, e Thor, a iluminação, e Poseidon, muito essa questão do fluxo Netuno, tá? Tem muito essa questão de força. Aqui tem aquilo que foi criado a partir de um centro de raiva, ódio. Tem muita questão de energia, de quebra de maldição. A necessidade de quebra de maldição, trabalhar, tá? Muitas vezes você nem atuou do outro lado da força, foi vítima. Pelo menos não do nível, né? Que aqui está sendo mostrado. Só que aí a raiva te conecta ainda com esse centro. Maldições proferidas, tá? E aí a Zel, se trabalhar a capacidade de dizer as palavras corretas, a transmutação da raiva, a liberação da raiva, tá? Isso envolve as outras vidas. Porque a raiva, ela vai criando um monstro, né? Uma sombra. Tá? Que fala muito de ânsia por poder, desejo por poder, o orgulho, a ferocidade no espaço negativo que você enfrentou, que você desenvolveu. Ou esse centro de sombra. Tá? A gente está falando de luz e sombra, tem os potenciais positivos e tem os negativos. Tem que trabalhar o equilíbrio das forças. Não adianta ficar olhando só para luz e não trabalhar a sombra, tá? Toma cuidado com engano, auto-engano, traição, mentiras, traição próximas, seja irmão, seja amigo, amiga, seja colega de trabalho, parceria. Aqui fala muito de inimigo oculto, que eventualmente você não tem noção de quem seja. E que, digamos que existam energias forças muito poderosas, mas de um espaço sendo movimentado, tá? E aí é o compromisso com a luz e buscar discernimento, clareza, enfrentar as batalhas que são necessárias para elidir esse espaço conflituoso, para alcançar a vitória sobre qualquer força, potestade, tá? Comando, para alguns tem a ver com comando estelar negativado. Esses novos inícios a partir de um centro de regeneração. Para outros é a finalização mesmo de um ciclo, de uma transformação muito profunda, onde você teve que enfrentar o mal, tá? A personificação do mal num relacionamento, numa pessoa, numa estrutura aí que se rompeu. Para outros, né, esse espaço onde que você encarnou esse papel que vai precisar ser olhado. Tá? Tem questões que envolvem traição, traição em relacionamento afetivo, traição de vidas passadas, os negativados que chupam, bagira, sigam nesse espaço de traição, que são de outras vidas, tá?
Então, aqui, nutrir a si mesmo, se permitir renascer em luz, coisas novas estão sendo geradas, tem perspectivas boas, mas tem aí esse atravessar o desconhecido, trazer para um centro de cura, e fala de transformação, tem energia de Urano. Urano, ele é a transformação a partir de um centro de ruptura, as torres, tá? Enfrentar as torres, porque tudo aquilo que não está construído por bases sólidas ou que não aproveita mais ao processo e ao tempo que você entrará, vai ter que ser iluminado. É muito da iluminação da sombra ou de espaços de sombra para um novo caminho, tá? Um novo caminhar. E aqui fala esse caminhar sem que o abismo olhe para você e você olhe de volta para o abismo. Aqui fala de regeneração de tristezas profundas. E aqui fala muito questões, tem muita energia de Anunnaki, então tem questões relacionadas aos Anunnaki ainda a serem resolvidas, tá? Mas aqui também tem as questões de conflito de interesses, de espaços de divisão interna, a palavra é essa. Vai precisar ser trabalhado justamente para essa sombra sua. Nossa sombra, né? Todos nós temos. Que pode criar ruptura desnecessária. Tem muito isso. Então, é atenção plena, tá? Estabelecer coragem, né? Aqui é fechamento de portais negativos que já foram abertos, tá? Mas aqui exige um nível de sabedoria maior. Palas Atena te ajuda. De justiça, de equilíbrio, de consciência sobre o que é justiça e equilíbrio também. Empoderamento. Então, aqui é um processo de regeneração com Isis ascensionada, para esse centro de empoderamento, manifestações mágicas, criação. Fala do poder sobre o submundo, poder sobre a morte, usar a magia para o bem, a reconstrução do ser sobre novas bases, ancoramento de eu estelar, tá? Um espaço de abertura de selo, de conhecimento que você já traz, iniciações positivas. Tá bem profunda essa opção aqui, ela é bem complexa, e ao mesmo tempo muito sutil. Tem questões relacionadas à divindade Poseidon para resolver. Tem karma relacionado a Poseidon, tá? Quebra de pacto, contato com Poseidon. Também todo o espaço de cura emocional aqui, de abertura emocional. E todo o centro de autodestrutividade, tá? Que já tem algumas iniciações espirituais negativas para alguns na Atlântida, para outros na Grécia. E os negativados, ok? E aqui tem muita energia de Hecate da bruxaria. Tá? Para alguns envolve até rituais satânicos mesmo. Sinto muito, mas o que aparece aqui, esse canal não é para ficar falando só de flores e borboletas quando existe tanta coisa. A responsabilidade por trazer à clareza tudo aquilo que está oculto, que não foi resolvido. Tá? E o espaço do abuso de energia sexual, vícios, Dionísios. Dionísios era o deus, né, do vinho, do prazer, e que não vem no espaço positivo, tá? Aqui vem a liberdade, o excesso, né, todo o centro de vício, excesso de responsabilidade a algum nível e de criação negativa a partir desse centro, tá? Fala muito de elementais autogerados, ou magia criada também no espaço de bebida, uso de substâncias, tá? Ou sexualidade, rituais, tá? Para alguns tem até a ver com questões de bacanal, que era aquele espaço pesado que é comum na Grécia, principalmente em Roma, nas sociedades antigas, não quer dizer que não acontece até hoje. Aqui existe, tá? É tempo, aqui fala do tempo certo de ceifar determinadas coisas e de trazer o conhecimento e a clareza de determinadas questões que desequilibram o seu campo ou que significam karma, tá? Culminar em morte, culminar em criação, fala muito de resgates aqui, kármicos também, resgate fragmento fractal de alma, tá? Fala de aprisionamentos no espaço onde, com o uso de alguma substância, mesmo que seja bebida e tal, que você ficou aprisionado e outra consciência ocupou seu corpo.
E questões de bebida e sexo, que aí acabou. Muita energia de obsessores, tá? De entrantes no espaço negativo. Tá? Porque existem os entrantes, existem os Alkin, são diferentes. Os Alkin é negativo. Os entrantes, eles vêm, eles não são negativos, tá? Existe contrato positivo, existe vários tipos de contrato. Hermes, comunicação divina, a busca por conhecimento, por discernimento, por clareza, por informações. E aqui é muito vida passada, em um espaço que é muito delicado, da sua sombra. Não é o que você é agora, é o que você já foi. Que vai precisar trazer para lançar perdão, auto-perdão, cura, transmutação e resgate. Gente, acho que... Será que estava aparecendo? Aqui tá baixo. Tá aparecendo um pouquinho. Aqui. Última opção. Que é a energia de Kuan Yin, também do raio lavanda e do raio branco. Muita oração aqui, peço ao universo e aos anjos por ajuda e receberás. Tá? Principalmente por Kuan Yin, que fala muito questão de perdão, auto-perdão, compaixão, trazer para um centro de equilíbrio a compaixão, resolver ressentimentos conflituosos com determinada pessoa, situação que você vem acompanhando, que às vezes até nem é algo que aconteceu com você especialmente, pode ser com um amigo, com alguém. Aqui é um espaço de ruptura de algum relacionamento ou de alguma estrutura e que está te afetando de alguma forma, que vai precisar trazer para um centro de cura e equilíbrio, perdão, auto-perdão. Está sendo encorajado a expandir sua consciência. Tem alguém que foi tirado. Tem muita energia de alguém que foi tirado do seu campo, tá? Mas aqui, para entrar num fluxo muito maior, tá? Aqui é para trabalhar muito a questão da insuficiência, tá? Você é uma caixinha maravilhosa de luz. Não existe nada a ser mudado e trocado. Muito espaço de insuficiência, de culpa, tá? Aqui tem muita limpeza com relação ao próprio corpo. Há questões de sexualidade. Há questões kármicas que envolvam algum nível de bloqueio ou interferência de alguma energia na questão da sexualidade, ataques sexuais, questões assim, mas que vem muito por conta de um processo de alteração de DNA, de limpeza de DNA, de retirada de chip de implante, tá? Cirurgias espirituais. Um tempo de espera e de confusão chegará ao fim. Então, muita clareza aqui. Fala de uma nova relação mesmo com a força, com o corpo, com a beleza, com a sensualidade, com tudo, com o prazer. Deusa da força. Fique firme no que você acredita, tá? E respeito pelo seu espaço de aterramento. Então, fala muito de proteção. Trabalhar muito proteção espiritual, busca por proteção. E foco no amor incondicional e na compaixão. Aqui fala muito sobre 2 pesos e 2 medidas. Não deixar que a balança penda para algum lado num determinado conflito que você esteja acompanhando ou que você esteja vivenciando. Estender o amor e a compaixão para ambos os lados, tá? Não tomar parte, não tomar partido, a palavra é essa. Anjo da visão. Tem algo que não está revelado, que é parte da sua história. Confie nos seus sentimentos, no que os seus sentimentos dizem em prevalência sobre o que os outros dizem. Todos têm, digamos que todos têm carregam uma parte da verdade ou pode comunicar uma parte da verdade. E existem muitas coisas, além da verdade pessoal de cada um, que estão além, né? Até porque nós não conhecemos a verdade individual de uma forma absoluta. Existem lados das histórias, né? Então, muitas vezes a gente ouve um lado e se identifica totalmente com aquele lado. Não tá falando assim, muito para deixar a tua intuição te guiar, tá? Aqui, invocar muito Deus a resolução de conflitos, tá? E trabalhar... Aqui não fala de você se afastar dos conflitos, fala muito de você aprender com os conflitos que estão se desenrolando, trabalhar muito a compaixão, tá? Por si, pelo outro, trabalhar todo o espaço de autocrítica ou toda
tendência, eventualmente, de criticar alguém ou algo por conta de alguma situação aparentemente injusta, e não pode ser ela injusta ou não, não é isso, não é sobre isso. É sobre uma perspectiva mais elevada. Deusa do desconhecido. Uma nova fase da sua vida está prestes a se iniciar. Remova o medo e abraça o desconhecido. Então, tem muita coisa oculta aqui, que ela vai se revelar numa perspectiva muito mais elevada, de eternidade mesmo. Preste atenção ao que você come, ao que você ingere de substâncias, remédios e tudo mais. Cuide dessa questão, porque vem chip, vem implante. E buscar intuitivamente aquilo que você de fato pode se conectar ou deva se nutrir nesse momento. Anjo da guiança. O renovado senso de direção e propósito vão se manifestar. Então, aqui fala de superar bloqueios ou conflitos ou obstáculos, tá? Existe muito uma energia de proteção, de colo de mãe, para alguns que precisam de colo de mãe, não tem. Muito esse colo de mãe divina, tá? Deixe ir a lógica, confie na sua intuição. Você está sendo encorajado a expandir a sua consciência e a buscar cura, anjo da cura. Os anjos, eles podem curar você das decepções e te mostrar hoje aquilo que você pode curar. Então, 5 minutos por dia, convide os anjos. Antes de dormir, convide os anjos para trazerem cura para você. Trabalhe a cura, se possível for. Tá? Que fala muito, parar de pensar tanto, de sobrecarregar tanto o mental. Tá? Limpeza mental, organização mental, clareza mental. Anjo da família. Os anjos estão cercando você e sua família nesse momento. Mas existe muita necessidade de cura. Deus espiritual da cura invertido de novo. Um aspecto ou situação da sua vida necessita de cura. Então, essa busca do entendimento. E aqui fala de bloqueios que já vêm de outras vidas, tá? De questões também que possam ser advindas de alguma situação forte que você vivenciou no momento. Recentemente, certo? Para alguns tem questões extraterrestres, tá? Tecnologia espiritual negativa, instalada por extraterrestres, tipo implante. Situação que pode ser resolvida na cura galáctica interdimensional, na cura celestial, ou trabalho de cura presencial. Mas que tudo vem por um centro de abertura no seu campo por conta de muita autocrítica, entre outras coisas, tá? É tempo de limpar os sentimentos e pensamentos negativos. Então, quanto mais o mental estiver limpo, menos vulnerabilidade você terá. Mais motivos para celebrar também. Tá? Fala de rapidez, de muitas comunicações, de muito movimento nos céus, de um despertar de amor intenso, ou de despertar dos dons da alma, ou do despertar do propósito, ou de uma fase renovada para quem já trabalha com espiritualidade, abundância e prosperidade, tá? Então, tem todo um espaço de união sagrada dentro que se reverberará fora, principalmente a partir desse espaço de cura e de atitude correta, certo? E isso pede muita isenção. Aí tem questões aqui de sexualidade que você vai precisar trabalhar. E fala muito dessa limpeza, né, do chakra sexual que precisa trabalhar, e os negativados ou influências, ou alguém que te desejou, ou que te deseja, que está lançando magia aqui sexual sobre você, que vai precisar ser trabalhado. Então, esse espaço de renascimento aqui, que vem muito desse centro de iluminação, tá? Sobre as pessoas, fala muito da sombra das pessoas. Tem muito uma questão aqui de muita energia, magia sexual ser lançada sobre você, um espaço de desejo de alguém. Para quem trabalha com espiritualidade, pode ser alguém que você atendeu, que te carregou de energia sexual. Para quem não trabalha com espiritualidade, é no seu espaço de trabalho, tá? Que tem alguém, que não precisa ser necessariamente homem, não. Pode ser mulher. Tá? Isso está trazendo bloqueios, mas é como se isso fosse iluminado e que você pudesse trabalhar a cura disso, porque tem algum laço kármico com essa pessoa que está empatando no meio de campo, né? Algum relacionamento do passado, alguma alma gêmea trevosa, kármica, que você talvez nem tivesse noção e que vai precisar esse corte, tá? Limpeza, pacto, contrato, associação que não serve bem maior, tá? Para que você desperte para a realidade das pessoas e das coisas, dos desdobramentos da energia no outro nível, tá? Algumas questões que envolvam Poseidon, Atlântida ou Atlas, seja nas Pleiades, seja aqui, tá?
Tem questões muito profundas, muito antigas, tá? Que envolvem as Pleiades. Tem muita questão que é a Mestra Pérola que pode resolver para você. E o Mestre Marinho, tá? Sou Galeu. Mas aqui é o espaço de obstáculo mesmo, que culmina em empoderamento, e no centro de limpeza também. É aquela coisa, aquilo que não é conhecido, você não pode limpar. Então, é o centro de manifestação daquilo que estava oculto, escondido no submundo, né, do inconsciente das pessoas, e que vai se tornar mais claro, tá? Então, também é uma ferida que você já traz para limpar no planeta Terra. Aqui é o espaço de iluminação mesmo, de clareza, de discernimento e de oportunidade de resolução de determinado conflito, ou de um espaço onde você era muito, seja inocente ou seja imprudente. O que quer que seja, é o fechamento de portal negativo que já tinha sido aberto e que veio para esse centro de, né, trazer conhecido algo que estava relegado ao submundo, ao inconsciente, tá? Aquilo que estava oculto. Tem questões que envolvem traição também, tá? Traição, uma certa dualidade aí, sobre questões de relacionamento, ou até sua própria energia nessa questão de flerte, às vezes até inconscientemente, tá? Ou a pessoa pensou que você estava flertando com ela, às vezes não tem intenção nenhuma da sua parte, mas aqui tem muito eu negativado operando também, teve. Não é por acaso a coisa toda, né? Mas aqui fala do fechamento de portais mesmo, pelo fogo sagrado, que vem a energia do Espírito Santo, de Vesta e Maria Madalena, guardiã do fogo sagrado, tá? Então, enfrentamento de questões muito profundas, ocultas, de novo, a morte, tá? Do submundo mesmo, questões de iluminar espaços que precisavam de resgate e de cura, ou tempo divino de resolução de determinadas questões, resgates e cura, e que envolve um relacionamento próximo, tá? É isso. É o tempo divino de fechar ciclos, de trazer ordem, a divina ordem para as coisas e de cumprir propósitos. Então, tudo que veio para cumprir o propósito. Aceite, agradeça, faça a sua parte, promova o corte, desenvolva mais sabedoria, né? Discernimento com relação às pessoas, energias e situações, e siga o baile. O beijo de luz, gratidão está feito, está selado, mas sagrado nome de Deus, eu sou o que sou, gratidão.